Neste vídeo, vamos trabalhar com o script para carregar o relatório na tabela do nosso formulário. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor. No editor, acessem o arquivo relatório-js e vocês vão descer até localizar a função de filtro. E bem no final da função de filtro, nós desativamos uma linha de código. Agora podem ativar a linha de código que executa a função gerar tabela. E a função gerar tabela, ela precisa receber os dados para carregar na tabela. Então agora, nós vamos passar para a função gerar tabela, o array dados relatório. Podem copiar o nome do array e colar dentro dos parênteses. E depois de acionar a função gerar tabela, nós precisamos fechar os arrays da função de filtro. Começando pelo array filtro produtos. Filtro produtos.length igual a 0 e ponto e vírgula. Na sequência, array filtro entradas ponto length igual a 0 e ponto e vírgula. Array filtro saídas ponto length também igual a 0 e ponto e vírgula. E podemos fechar também o array dados relatório. Dados relatório ponto length igual a 0. Feito estes ajustes, já podemos partir para a função gerar tabela, porque nós precisamos ajustar toda a função gerar tabela. E depois da linha de código var corpo tabela, nós precisamos definir as variáveis para armazenar as somatórias. Primeira variável, eu vou chamar de var entrada qtd. Por padrão, vai ser igual a 0. Na sequência, eu vou ter uma variável chamada entrada rs. Depois das entradas, nós vamos ter as somatórias referente às saídas. Então, var saída qtd igual a 0 e ponto e vírgula. Var saída rs também igual a 0 e ponto e vírgula. E nós precisamos também da somatória referente ao saldo. Então, var saldo qtd igual a 0, ponto e vírgula, var saldo rs também igual a 0 e ponto e vírgula. Definimos as variáveis. Agora nós precisamos ajustar os códigos que carregam as informações para a tabela. Até a coluna 3 vai ficar igual. No entanto, a partir da coluna 4 tem um detalhe. Nós precisamos formatar os valores para o formato brasileiro. Então agora eu vou fazer o seguinte. Depois do sinal de igual, nós vamos colocar parse float, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável r, abre e fecha colchetes, coluna 4. Porque aqui, pessoal, tem um detalhe. Nós precisamos ajustar as colunas. Então, coluna 1 vai receber a coluna 0
do array dados relatório, coluna 2, coluna 1 do array, coluna 3 vai ser a coluna 2. Então, aqui vai ser a coluna 3, porque agora nós não precisamos deixar colunas sem carregar. Fora dos parênteses, vocês vão colocar ponto toLocale string. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar pt-br. Fora das aspas duplas, vírgula, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando style, dois pontos, espaço, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, comando decimal. Fora das aspas duplas, vírgula, comando decimal, dois pontos, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar BRL para o formato brasileiro. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Para a coluna 5, podemos reaproveitar esta parte do código. Copia e cola depois do sinal de igual. E agora vai ser a coluna 4 do array dados relatório. Na coluna 6, podemos colar também, altera a coluna 5 do array. Vamos ver, na coluna 7 já está ok. Apenas precisamos ajustar a coluna do array. Coluna 8 também ok, mas precisa ajustar a coluna do array. E a coluna 9, da 9 até a 11, não precisa mais, porque o relatório tem menos informações para carregar. E agora na linha, então nós vamos apagar esta parte, da coluna 9 até a coluna 11. Beleza. Próximo passo é fazer as somatórias, começando pela entrada em quantidade. Podem copiar a variável entrada QTD e colocar no lugar da variável total QTD. Altera nos dois pontos. E agora nós vamos somar a coluna 3, que é a coluna da quantidade referente às entradas. Na sequência, vai ser entrada RS. Copia a variável e onde tem total valor, vocês vão trocar por entrada RS. Coluna a ser somada, coluna 4. Podem copiar esta linha de código e agora nós vamos somar as saídas QTD. Então, podem copiar a variável saída QTD. Altera antes do sinal de igual e dentro dos parênteses. E lembra de alterar a coluna. Podem copiar esta linha de código. E agora vai ser a saída RS. Copia a variável. Altera antes do sinal de igual. Também dentro dos parênteses. Coluna do array, coluna 6. E por fim, precisamos
fazer a somatória referente ao saldo. Então, variável saldo QTD. Saldo QTD altera antes do sinal de igual e também dentro dos parênteses. Coluna do array, coluna 7. Podem copiar esta linha de código e agora vai ser o saldo RS. Variável saldo RS. Copia e altera nos 2 pontos. Cuidem este detalhe. Coluna a ser somada, coluna 8 do array dados relatório. Beleza. Próximo passo é ajustar os códigos que colocam a linha de soma total ao final do relatório. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Estas 2 linhas de código podem deletar. E na coluna 1, onde tem o underline, nós vamos colocar total. Na coluna 2, eu vou colocar o underline dentro das aspas duplas. Coluna 3 vai ser underline e na coluna 4 vai ser a somatória referente às entradas em quantidade. Para facilitar, nós vamos fazer o seguinte. Podem copiar esta parte da coluna 8. Copia e vocês vão colar na coluna 4. Cola e agora dentro dos parênteses nós vamos colocar a variável entrada QTD. Copia e cola dentro dos parênteses. Para a coluna 5, podemos reaproveitar esta parte. Copia e cola na coluna 5. Mas na coluna 5 vai ser a variável entrada RS. Podem copiar e colar. Copia esta parte novamente e cola na coluna 6. Na coluna 6 vai ser a variável saída QTD. Copia e altera dentro dos parênteses. Copia novamente esta parte. Deixa eu dar uma ajustada nisto aqui. E na coluna 7, cola a definição do formato do número. E agora vai ser a variável saída RS. Copia e altera na coluna 7. Na coluna 8 já tem a formatação. Então eu vou alterar a variável. Agora vai ser a variável saldo QTD. Coluna 8, saldo QTD, e na coluna 9 vai ser o saldo RS. Variável saldo RS. Podem copiar e alterar dentro dos parênteses. E a coluna 10 e 11 podem deletar. E precisa retirar também nesta parte. Vamos ver se está correto a quantidade de colunas. Aqui foi até a coluna 8. Será que eu deixei faltando alguma informação, pessoal? É que inicia por 0. Por isso. Então vamos ver. Vamos ver. Coluna 1, 0. Coluna 2, 1. Coluna 3, 2. 3, 4, 5, 6. Opa, aqui ó, eu pulei. 4, 5. Aqui é 6. Ó. Por isso que deu diferença. 6, 7. Então eu preciso
de mais uma coluna. No total, são 9 colunas no relatório. Então, coluna 9, e aqui vai ser a coluna 8 do array. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora sim. E aqui precisa inserir mais uma linha para a coluna 9. Coluna 9, a soma está ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora sim está ajustado. Beleza. Então, até a coluna 9. Beleza, estamos carregando a linha de soma total. Depois da linha de código corpo tabela, nós vamos fechar o array. Array dados. Array dados ponto length igual a 0 e ponto e vírgula. Beleza, pessoal. Ajustamos a função gerar tabela. No entanto, tem mais alguns ajustes para nós fazer. Agora vai ser na função de classificação da tabela. Função sort table. Então agora nós vamos definir as colunas que não precisa executar a classificação. Vamos dar uma olhada no formulário para facilitar o entendimento. Executei o formulário. Então, a classificação nós vamos permitir apenas nas 3 primeiras colunas. Coluna 0, 1 e 2. Da coluna 3 até a coluna 8, nós não vamos permitir a classificação. De volta no editor. Então, coluna 3, na sequência, coluna 4, 5, 6, 7, 8. E coluna 9, nós não temos. Então, eu vou apagar. Beleza. Ajustado este if, agora eu preciso ajustar também nesta parte, para desconsiderar também se na linha tiver a palavra total. Então, depois das aspas duplas, vocês vão colocar 2e comercial, variável a, ponto cells. Ponto cells, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável call. Fora dos colchetes, ponto text, text content. Text content, ponto trim. Abre e fecha parênteses, espaço, ponto de exclamação igual, que quer dizer diferente. Abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, vocês vão colocar total. Beleza, feito este ajuste, nós não vamos mover a linha de soma total quando for executado a classificação dos registros. Vamos dar uma olhada até o final para ver se não tem mais ajustes. Div tabela, título do PDF ok, exportando para o Excel, div tabela, dados relatório. Beleza, estas funções estão ok. Mas ainda tem um detalhe. Agora nós podemos acionar a função de filtro quando for iniciado o formulário. Então vocês vão subir quase no início dos códigos. Nós vamos ter a função iniciar formulário. E na função de retorno, nós desativamos a função de filtro. Então agora podem ativar esta função. Salva as alterações. E agora, pessoal, é a hora da verdade. Vamos ver
se vai funcionar o nosso relatório. Fecha o formulário e abre novamente. Sempre que houver alterações nos scripts, precisa executar novamente o formulário. E olha que show, pessoal! Quando o formulário é executado, já exibe o relatório geral. Vamos confirmar se está correto. Entrada e quantidade, total 9. Saída 4. Fecha o formulário e vamos confirmar. Entradas. Cadê a coluna quantidade? Vamos ver, soma 9. Show de bola. Valor 11.500. Saídas, quantidade 4. Valor 3.250. Volta na guia menu, executa o formulário e vamos ver se as colunas de valor monetário também estão ok. Show de bola, pessoal! Está fazendo as somatórias corretamente. Vamos testar o filtro. Linha televisores, marca, eu vou pegar LG porque eu só tenho LG, produto TV 32. Show de bola! TV 40, e é bem rápido, pessoal, o cálculo, porque é tudo feito via array. E eu posso considerar ainda intervalo de datas no meu relatório. Deixa eu ver um intervalo de datas para testar. Eu vou verificar a data 19/6/2023. Acho que eu tenho somente entradas nesta data. Guia menu, executa o formulário e vamos testar também o filtro por datas. 19/6/2023. Saindo do campo, já vai ser executado o relatório. Então, nesta data, eu tive entrada de 6 unidades no estoque e não teve saídas. Pessoal, com esta aula, concluímos o formulário de relatório.